Olá, Juvenis, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Passaram bem? É, Hoje a gente vai falar sobre a lição 1 e 2, porque a, a lição 1 foi da semana passada e eu estava seguindo errado a lição. Então, agora eu gravei duas numa só, para a gente alcançar os outros, as outras classes e ficar certinho na lição 2. Então, vamos começar. Só um minutinho. Só mais um minutinho. O computador é devagar, mas a gente consegue passar a lição. Então, vai ser a lição 1 e a 2. A lição 1, a avó terrível, e abençoe a cada juvenil que está assistindo agora. Em nome de Jesus, amém. Então, agora a gente vai falar sobre uma rainha, sobre a rainha mãe. Ela era filha de Acabe, o rei de Israel. Acabe tá, teve ela com a Jezabel. Jezabel, muita gente sabe que foi uma rainha muito má, uma rainha pagã, e, e essa rainha que eu estou falando hoje, a Atália, filha de Jezabel, herdou toda essa maldade de Jezabel. E lá no reino de Israel, o seu filho Acasias tinha apenas 22 anos quando foi coroado rei. Embora fosse descendente do rei Davi, ele, é, ele tinha uma descendência, e nessa descendência viria Jesus. E então não podia acabar essa descendência, apesar de o rei Acabe ter casado com Jezabel, que era uma rainha pagã. Então estava misturando tudo a, as gerações, né? Então, é, depois de reinar por um ano, a casa e toda a família de sua mulher foram mortos por um ato de traição. E só sobrou a Thalia. Mas ela pensou que se todos os seus parentes tinham sido mortos, então todos os parentes do seu esposo, os descendentes do rei Davi, porque a Thalia era da descendência de Jezabel, mas e eles tinham todos sido mortos, menos a Thalia. E a parte do esposo de Atalia, que era o rei Acásias, não, o filho de Acásias, ele, eles estavam vivos. Só que aí ela pensou, eu vou matar todos eles também e vou reinar. Vou reinar absoluta, né? E foi o que aconteceu. Ela matou todas as pessoas que ela pôde encontrar que eram filhas de Acásias, filhos
do marido dela, mas sobrou uma princesa, a Geoceba. E a Geoceba havia tido um filho, que era o Joás. E essa princesa escondeu o filho, ela era a mulher do sacerdote, a Geoceba. E ela escondeu o filho que ela tinha da, da rainha má, da Atalia. Então ela escondeu ele enquanto ele era bebezinho. E a rainha má, ela ficou reinando durante 6 anos. Então essa rainha má, ela reinou durante 6 anos, porque ela achava que não tinha mais descendente. E o descendente que tinha era um bebê ainda. Então eles se esconderam. E quando ele fez 7 anos, quando ele completou 6 anos, na verdade, quando ele completou 7 anos, ó, eu confusa, entre 7 e 6 anos. Quando ele completou 7 anos, o sacerdote levou ele para coroá-lo rei. E ele chamou todos os guardas, todos os oficiais, né? E apresentou Joás para eles e falou que era o novo rei, que era descendente da linhagem de que viria Jesus. Então não podia ser a rainha Atalia, tinha que ser alguém que era da linhagem que Jesus viria, da linhagem de Davi. E a rainha Atalia estava no quarto dela, e aí ela ouviu uns barulhos e foi ver, né, barulho de gente, de festa, de honrarias. Aí ela foi ver, e quando ela viu que que Joás estava sendo coroado e várias honrarias para ele, ela rasgou a roupa, rasgou os vestidos caros que ela tinha e gritou: traição, traição, traição. E então o sacerdote falou para os guardas para pegarem ela e executar. E aí os guardas foram, pegaram ela e levaram para executar, juntamente com todos os que fossem a favor de que ela continuasse sendo rainha. Mas ninguém foi a favor, ninguém queria morrer, né? Agora vamos para a lição 2. Na lição 2 é a Arca do Tesouro. Depois que Joás estava adulto, o sacerdote e ele sempre observavam que o templo de Jerusalém estava muito muito bagunçado, muito certo que estava até quebrado, várias coisas quebradas, e ele também não tinha ninguém cuidando muito. As janelas estavam apodrecendo, a pintura estava desgascando, as pedras haviam rachado, os tapetes vermelhos estavam rasgados. Então, o templo estava muito negligenciado. E aí, o rei Joás mandou que fizessem uma arca, um baú, né?
e colocassem e pedissem para o povo colocar ofertas para a, para a manutenção do templo, para que o templo não ficasse mais todo bagunçado, todo relaxado até como estava. E aí, todo o povo foi colocando suas ofertas, colocando seu dinheiro na, na arca, né, no baú que Joás havia mandado fazer. Isso aconteceu 23 anos depois da morte da rainha Atália. E Joás, ele mandou, né? Mandou depois fazerem a obra com aquele dinheiro, com aquelas ofertas, com aquelas joias que o povo de Israel havia ofertado. Por isso que é muito importante a gente dar oferta na igreja, porque é das ofertas que vem toda a manutenção da igreja. E só para lembrar, vou falar do Sou Mais em Cristo, projeto Sou Mais em Cristo. O que significa? As palavras formam um acróstico que significa serviço, oração, união e lealdade. Cada um desses a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a parte de serviço, a parte que você está cuidando das coisas de Deus, está ajudando de alguma forma as pessoas na igreja. A oração, a gente vai estar se preocupando mais com a oração, orando mais, né? Coloca um horário para você orar e aí você ora, por exemplo, às 9 da manhã, logo que eu acordo, ou às 7 da manhã, logo que eu acordo, ou às 5 da manhã, logo que eu acordo, mas logo que você acorda, você vai fazer uma oração especial a Deus, colocando todos os seus anseios, todas as suas dificuldades nas mãos dele. Então, vamos fortalecer a nossa oração. Também fortalecer a união, né, com Deus e com os amiguinhos dos juvenis, e para a gente estar mais unido. E a lealdade a Deus. A gente ser mais leal a Deus. Não importa se ele vai te dar um carro ou uma casa ou não vai te dar nada, que é difícil Deus não dar nada. Alguma bênção ele dá, só você não está vendo. Ele pode te dar água, a gente é uma bênção ganhar água todo dia, né? Já pensou se faltasse água? Que triste que ia ser, né? A gente ia morrer de sede. Então, Deus, ele abençoa, seja lá o que for, mas Deus está abençoando. E no Projeto São Mais tem os pontos. Ponto da pontualidade, da Bíblia e da lição, e da participação nas atividades, e o estudo da lição e da Bíblia. Então, todas essas coisas valem pontos, e a gente vai ver quem vai ganhar as 3 coroas. Porque se você tiver 50 pontos, você vai ganhar 50% dos pontos, né? 50%, você vai ganhar um prêmio com uma coroinha. Se você tiver 70% dos pontos, você vai ganhar 2 coroinhas. E se for 100% dos pontos, você ganha 3 coroinhas. Qual é a base bíblica? A base bíblica está em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Então a gente já é vencedor
A gente já é vencedor. Por quê? Por causa que Cristo nos amou e morreu na cruz por nós. Então, ele já venceu e já nos tornou vencedores. Vamos orar? Mais uma oração? Obrigado, Senhor, por essa lição. Que nós possamos aprender muito com o rei Joás e nós possamos cuidar do tempo de Deus e amar as coisas de Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora o quiz. Qual o nome da avó de Joás? Lembra lá quem é. Aí escreve e manda para mim. Isso conta ponto, hein? O que Joás fez com o templo? O que ele fez com o templo? Quando ele viu lá, estava bagunçado, o que ele fez? A atividade. Em um papel, você vai anotar quais maneiras posso refletir o amor de Deus ao doar para sua igreja talentos, tempo e tesouro, no caso dinheiro. Pense em 4 maneiras que você tem de coisas para doar para igreja, seja do seu tempo, seja dos seus talentos, seja do seu dinheiro, mas 4 coisas. Escreve para mim. E a missão. Qual é a missão? Diante da lição que a gente estudou. Refletirmos o amor de Deus quando damos ofertas para a manutenção de nossa igreja. Então, quando a gente dá oferta, quando a gente ajuda, quando a gente doa nossos talentos, a gente reflete o amor de Deus. E coisa linda que é, né? Refletir o amor de Deus. E isso é muito importante, que nós possamos estar sempre dando ofertas para Deus, seja quais forem as ofertas, de tempo, de dinheiro, de talento, todas essas. E o nosso compromisso. Qual o compromisso seu íntimo com Deus? O que você vai se comprometer com Deus neste momento? Eu tenho aqui uma ideia. Então, meu compromisso com Deus é de sentir no coração vontade de devolver espontaneamente tudo aquilo que Deus pede de mim ou de nós e muito mais. Então, sentir no coração que a gente quer devolver espontaneamente, não porque o pai está mandando, porque a mãe está mandando, ou porque o amigo faz isso. Então, não. É porque do seu coração brotou essa vontade de devolver espontaneamente tudo aquilo que Deus pede de nós. E muito mais, doar muito mais para Deus. Esse é o nosso compromisso, que esse seja também o seu compromisso. Até a próxima lição.